Olá, jovens! Hoje eu vou falar para vocês sobre divulgação científica e popularização da ciência. O que é divulgação científica? E também por que isso é importante? É hora de falar sobre educação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a divulgação científica ela é diferente de divulgação de ciência. A revista Espinhaço, que eu coordeno, faz divulgação de trabalhos acadêmicos, numa linguagem própria da ciência, só que muitas vezes muito pouco acessível para o cidadão comum. Agora, já o canal Descomplicado, que você está assistindo agora, busca fazer, dentre muitas coisas, divulgação científica, sobretudo nos vídeos que a gente apresenta a ciência numa linguagem mais simples, mais acessível, com o objetivo de alcançar um público muito maior do que aquele que a gente está acostumado dentro de uma universidade. A divulgação e a popularização da ciência tem avançado bastante, viu, pessoal, nos últimos anos. E isso é bem bacana. Hoje a gente percebe uma multiplicação de projetos, de ações que são feitas por professores, cientistas e que contam aí com uma ajudinha de novos recursos tecnológicos. E a gente pode citar o YouTube, que você está aqui agora nos assistindo, por exemplo, né? Agora, a gente tem ainda um caminho longo para percorrer pela frente, para que mais e mais brasileiros e pessoas tenham acesso a uma comunicação científica e tecnológica bacana e também abrangente. E é muito importante que as pessoas se apropriem desse conhecimento sobre ciência e tecnologia que a gente gera no Brasil. Então, assim, para a gente ampliar o alcance da divulgação científica, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa de política pública para melhorar a comunicação entre ciência e sociedade. E aí, no contexto em que a gente vive hoje em dia, de intensa transformação tecnológica, a gente pode citar aí que a gente tem novos smartphones, tablets, aplicativos, a gente tem um monte de novidades saindo, né, numa velocidade que às vezes fica até difícil, né, da gente acompanhar. E a gente tem que usar isso para que o conhecimento produzido na universidade ou nos institutos de pesquisa, eles sejam o quê? Amplamente socializados. A imprensa, por exemplo, TV ou rádio, não pode assumir sozinho o encargo de educar a sociedade sobre a relevância da ciência, né, ou sobre as novidades da ciência. Até porque a gente viu muito bem nessa pandemia bizarra aí de 2020 e 2021 que enquanto canais divulgavam informações sérias, outros canais davam espaço para gente que não bate muito bem da cabeça não, defendendo aí remédio que não funciona, né, colocando as pessoas em risco. E é difícil para as pessoas que trabalham muito, têm seus afazeres no dia a dia, filtrarem o que é certo e o que é errado. Então é bem complicado. Então, gente, a comunidade científica, que pode contar com o apoio até da imprensa, e ela é que deve assumir as rédeas desse processo de divulgação científica, para a gente diminuir o abismo que existe entre a ciência e a população em geral. Em tempos de crise, e aí seja nessa pandemia ou outras crises, a divulgação científica ela tem uma relevância ainda maior, viu, pessoal? Na pandemia mesmo, em 2020, a gente vivenciou um momento histórico que exigiu uma constante reafirmação da importância da ciência. As notícias falsas e o que ficou conhecido aí como pós-verdade não pode prevalecer sobre pesquisas sérias e estruturadas, promovidas dentro de universidades ou de institutos de pesquisa. Então, assim, conhecimento e informação são ferramentas fundamentais para o combate à pandemia ou a outras crises. Mas também podem ser menos efetivas se a gente não transformar isso em engajamento da população geral. Isso tem que virar engajamento, pessoal. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos a primeira geração que rompeu a passividade que existia nos meios de comunicação. Antes a gente só assistia TV ou então estava lá de boa ouvindo rádio. E hoje a gente produz informação o tempo todo. Então as pessoas não sabem muito bem diferenciar o que é resultado de um trabalho sério e o que é feito para confundir. Isso é um problema.
feito de mal intencionada. E ganha quem melhor toca o coração das pessoas, quem usa a linguagem que consegue aproximar melhor a informação do que a pessoa estava sentindo. E nessas e outras, né, gente, o resultado nem sempre é muito bom. A gente tem vivenciado isso. Eu recomendo vocês assistirem um documentário do Netflix, se ainda não assistiu, que se chama O Dilema das Redes. Esse documentário, ele é chocante, porque ele revela aí as entranhas dos algoritmos, da inteligência e do modelo de negócio dessas empresas de tecnologia. E ele fala muito do Facebook e do Google. Então, assim, essas empresas, elas estão dispostas a captar a sua atenção, a atenção dos usuários, a qualquer preço, para você ter mais engajamento nas redes sociais. Então, pensa nas redes sociais como o Twitter, o Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nós, nessas redes, somos o produto. Então, quanto maior o engajamento nosso, né, de uma pessoa nas redes, melhor as empresas elas vão ser capazes de traçar o seu perfil de consumo. E desse jeito, maior será o valor da sua atenção, porque no marketing, né, as propagandas elas são customizadas, elas são feitas sob medidas, elas chegam para você, sob medida. E aí é um vale tudo, né? No YouTube, os vídeos com conteúdo falsos, eles se proliferam com muito mais velocidade se for comparado com informações corretas, como por exemplo os vídeos aqui do canal Descomplicado. E teorias da conspiração, elas encontram com mais facilidade pessoas que estão dispostas a comprá-la. Pois a rede social já sabe quem que está disposto a dar atenção, a gastar energia com esse tipo de bobagem. Então isso é um problema. E nessa pandemia de 2020 mesmo, recente, a gente viu, né, muitos cientistas gastando muitas horas trabalhando para desmentir o quê? Fake news, informações falsas, que eram produzidas muitas vezes de forma intencional, por milícias virtuais, né, por grupos organizados. E essas iniciativas organizadas e que contam com suporte, às vezes financeiro, fazem com que o que eu chamo de contradivulgação científica. Então, é um conceito que eu estou colocando aqui, que é uma opinião minha. Essa contradivulgação científica, ela mina a ação de cientistas, né, e traz um grande desperdício de tempo, porque esse tempo poderia ser utilizado em pesquisas, numa comunicação mais produtiva com a sociedade, e os cientistas têm que ficar o quê? Tentando vencer essa batalha, né? E isso... todo esse contexto, né, das redes sociais precisam de melhor regulação, porque essas teorias da conspiração, mentira, notícia falsa, isso não pode receber tanta relevância por conta desses algoritmos, por conta da inteligência, né, dessas redes. E nesse universo, que tem que ser regulado, iniciativas de divulgação científica, como por exemplo do nosso querido canal Descomplicado, que você está vendo aqui, enfrentam uma competição por atenção que não é justa. Mas assim, mesmo assim, a gente ainda acha na internet alguns oásis aí de divulgação científica de boa qualidade. E mais uma questão, pessoal. Se você produzir um conteúdo bacana de divulgação científica usando uma linguagem de fácil entendimento, esse material ele pode ser importante não só para a população em geral, mas também ajuda bastante nas aulas e na educação de milhões de crianças, jovens e adultos que também acessam esses materiais e às vezes até por indicação dos professores, ou às vezes porque trombam de alguma forma com isso na internet. Então é o seguinte, a sua instituição, seja aí uma universidade ou um instituto, pode apoiar escolas, famílias, sobretudo divulgando resultados de pesquisas recentes, e olha que interessante, que às vezes nem estão nos livros didáticos. Então alguns temas, por exemplo aqui, mudanças climáticas, são muito atuais, e a divulgação científica nesses casos ainda é mais importante ainda, porque auxilia os professores, estudantes, famílias. E aí, pessoal? Então, que tal você estruturar uma ação de divulgação científica? Pode ser no TikTok, no YouTube, algum post no Instagram, ou então em alguma rede social. Vamos lá, pessoal, vamos mostrar que a ciência que a gente produz pode ser útil para a sociedade. As pessoas precisam se apropriar desse conhecimento.